Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler o livro do Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, o versículo 3. Depois Deuteronômio 6 e 13 ao 15. Vamos falar rapidamente acerca dos perigos da idolatria. Êxodo capítulo 20, verso 3 e Deuteronômio 6, 13 ao 15, acerca da idolatria. Aqui os 10 mandamentos do Senhor Deus disse, Êxodo capítulo 20, verso 3: Não terás outros deuses diante de mim. Vou ler novamente: Não terás outros deuses diante de mim. Agora, no livro de Deuteronômio, ainda no Antigo Testamento, capítulo 6, verso número 13, até o versículo 15. O livro de Deuteronômio 6, versículos 13 ao 15, dizem: O Senhor teu Deus temerás e Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, e homem e mulher os criou. Nós sabemos também que o ser humano foi criado para a glória de Deus, para manter contato, amizade, relacionamento com Deus. O capítulo 3 de Gênesis nos relata que em um determinado momento, Eva e também seu marido Adão não ouviram o mandamento de Deus para não tomar do fruto que ele havia dito para não comer. E por que eles tomaram daquele fruto e comeram? Porque a serpente veio e disse: foi assim que Deus disse, de certo vocês não vão morrer, antes vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E por que ela deu ouvidos à serpente? Era porque ela tinha mais credenciais que Deus? Porque ela era mais poderosa ou aparentava ser mais bonita? Não por causa disso, porque Deus sempre foi e é maior do que a serpente. Mas por que ela deu ouvidos? Porque a serpente falou o que o ego, o que Eva queria ouvir. Então ela tomou e comeu com aquela falsa ideia de ser igual a Deus e com a ideia de que não morreria. Mas de fato, Eva morreu e entrou o pecado no mundo a partir deste acontecimento com Adão e com Eva, o primeiro casal. E a partir disso a relação de Deus com o homem foi rompida. O profeta Isaías diz que há um muro de inimizade que separa o homem de Deus, um muro de iniquidades, que separa o homem de Deus. Mas uma coisa é fato: o homem é um ser religioso, ele sempre procura algo a adorar. E isso não mudou com a queda. Mas o homem está separado de Deus. O apóstolo Paulo diz: morto em delitos e pecados. Então, o homem não deixou de ser religioso. Então, o que ele adora? O que ele adora? Ele faz uma projeção de si mesmo e adora as coisas. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos que o ser humano adora a criatura no lugar do Criador. Ele procura coisas, ele coloca o dinheiro, ele coloca o trabalho, até mesmo coisas lícitas como a família acima de Deus. Jesus Cristo diz que aquele que não ama Jesus disse que aquele que não me ama mais do que a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então, o ser humano tem esse senso de religião. Um historiador clássico uma vez disse, um homem chamado Plutarco escreveu estudando acerca das civilizações, acerca dos países, das nações que existem no mundo. Ele disse que eu já vi cidades sem muros, sem moedas, sem música, sem cultura, mas eu nunca vi uma cidade sem religião. O homem é essencialmente religioso, mas ele foi rompido e separado de Deus, então ele procura outras coisas para preencher um vazio essencial que é dentro de si. Então, ele adora o dinheiro, ele adora os prazeres sexuais, ele adora a si mesmo, ele faz uma projeção de si mesmo, ele idolatra a política, ele idolatra figuras de homens, mas ele esquece do seu Criador. E ele se encontra num estado desesperador de morte e apatia.
Ele está separado de Deus e morto e não tem o que fazer. Mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo estendeu os seus braços, Ele entregou a sua vida e mandou os seus discípulos anunciarem que a todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê na obra de Cristo, que Cristo morreu em seu favor, que o seu sacrifício tem eficácia em sua vida, esse terá a vida eterna. Então, meus amados irmãos, vamos tomar cuidado com o perigo da idolatria, de colocar outros deuses como dinheiro, trabalho, estudo, até coisas lícitas no lugar de Deus, e sempre voltar os nossos olhos para o Criador, porque Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Por essa oportunidade, em nome de Jesus.